Milhares de focos de incêndio têm se espalhado pelo Brasil e liberado partículas tóxicas no ar respirado pelos brasileiros. Os efeitos disso para o meio ambiente e para a saúde das pessoas não vão passar tão cedo. A Polícia Federal investiga a suspeita de que o fogo tem origem criminosa. Enquanto isso, a população inteira precisa se proteger. No estado de São Paulo, um dos mais atingidos pelas queimadas, já teve mais de 3.400 focos de incêndio em agosto, um recorde desde que as medições começaram a ser feitas. Isso deixa quase 50 cidades paulistas em estado de alerta e com muita gente sofrendo. E não é para menos. As queimadas liberam substâncias e gases tóxicos, como monóxido de carbono, óxido de nitrogênio e partículas muito finas, mais finas até do que aquela fuligem que a gente consegue ver. Quando elas são inaladas, conseguem penetrar até a ponta dos pulmões, nos alvéolos, onde acontece a troca do gás carbônico com o oxigênio. O risco, claro, é muito maior para pessoas próximas dos focos de incêndio, mas essas partículas podem viajar grandes distâncias com o vento e afetar a população de áreas mais distantes. Alguns estudos mostram que a fumaça é capaz de percorrer mais de 4.000 quilômetros. As partículas finas e os elementos químicos presentes na poluição ultrapassam os alvéolos ou células pulmonares e entram na circulação sanguínea, sendo distribuídas por todo o corpo. Isso causa inflamação nos vasos sanguíneos e aumenta o risco de pressão alta, arritmia e até infarto agudo do miocárdio. Portanto, a poluição prejudica não apenas os pulmões, mas também o coração e a circulação. Os grupos mais vulneráveis são quem já sofre com doenças crônicas, como asma, bronquite, enfisema, rinite, sinusite ou problemas cardiovasculares. Para ter uma ideia do impacto da poluição do ar na saúde, um relatório de diversas instituições como o Unicef calcula que mais de 8 milhões de mortes registradas em 2021 em todo o mundo foram causadas pela emissão de poluentes na atmosfera. No Brasil, estima-se que 49 mil pessoas morram todos os anos por causa da poluição atmosférica. E as queimadas se tornam um fator cada vez mais preponderante para esse cenário. Um relatório de 2019 da Fiocruz, que analisou 100 cidades amazônicas, revelou que o número de internações de crianças por problemas respiratórios dobra durante o período em que há maior frequência de incêndios florestais. Segundo o estudo, viver próximo de áreas com focos de incêndio aumentou em 33% o risco de hospitalizações no público infantil. Já uma pesquisa publicada no ano passado que analisou dados de 2013 a 2018 relacionou o aumento de queimadas em alguns biomas brasileiros com o excesso de morte nessas regiões. Os incêndios em áreas de plantação de soja na Amazônia, por exemplo, geraram um aumento de 0,64 microgramas por metro cúbico de materiais particulados. Como então se proteger? Máscaras do modelo PFF2 ou N95, aquelas aliadas durante a pandemia de Covid-19, voltam a ser essenciais. Isso porque elas conseguem filtrar partículas finas. Outra recomendação importante para quem está perto de áreas de incêndio é evitar ao máximo a exposição ao ar tóxico, ficando dentro de casa e vedando portas e janelas. Umidificador ou mesmo bacias de água com panos molhados pela casa ajudam a melhorar a qualidade do ar interno. Do mesmo modo, a hidratação é muito importante para as vias respiratórias, principalmente em crianças e idosos. E quem teve contato com a fumaça e apresenta sintomas? Se você sentir falta de ar, tontura, chiado no peito ou dor de cabeça, é preciso procurar atendimento médico. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que todos os estados foram alertados para proibir o fogo de manejo e disse também que, segundo o IBAMA, os incêndios registrados neste momento no Brasil são de causa humana e não de causas naturais. A Polícia Federal abriu 2 inquéritos para investigar se os incêndios em São Paulo são criminosos. Existem investigações em andamento também no Pantanal e em áreas da Amazônia. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que está em curso uma guerra contra o fogo e contra a criminalidade. É mobilizar todos os esforços para uma situação de extremo climático que envolve inclusive a ação criminosa de quem está ateando fogo propositadamente. Com isso eu fico por aqui, mas a gente segue acompanhando esse tema.